Bom dia a todos. Nossa dupla ficou responsável de falar com vocês sobre a ética moderna. Eu sou a Gabriela Arruda. A minha outra dupla é a Humberta Franciele. Uma pequena introdução do nosso trabalho é para a gente entender qual o objetivo dele, né? É falar sobre a ética moderna, seus principais filósofos e o iluminismo. Para isso, a gente divide o trabalho em contexto histórico. Após isso, eu vou falar sobre o iluminismo. A gente vai falar dos conceitos e características de ética deste período e também quais foram os principais filósofos, suas contribuições e pensamentos, divergências e convergências de ideais entre eles. Para começar esse trabalho, começar falando do contexto histórico, e para uma melhor compreensão dele, se faz necessário entender o contexto histórico da época. Sabe-se que o final da Idade Média foi baseado no conceito de teocentrismo, onde Deus era o centro do mundo e no sistema feudal. Porém, ele terminou no advento da Idade Moderna. Não existe a gente entender a ética moderna sem a gente entender todo esse contexto histórico, o que estava acontecendo no momento. E diversas transformações ocorreram. A gente vai citar a passagem do feudalismo para o capitalismo, o surgimento da burguesia, a formação dos estados nacionais modernos, o absolutismo, o mercantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações, a invenção da imprensa, o início do movimento renascentista. Então foi bastante coisa, bastante ruptura com antigas crenças que levaram a chegar a esse momento, né, a ser conhecido como a ética moderna. Mas também eu quero enfatizar aqui que esse termo modernidade se faz presente em diversas épocas, porque certamente todas foram consideradas inovações para o seu termo. Entretanto, interligado à razão, o termo moderno, modernidade, foi empregado realmente para o século XVII, que foram surgindo com as revoluções científicas de Galileu e evoluções da filosofia. Então a gente vai chegar agora no movimento, o movimento humanista, que ele foi fundamental para ter essas rupturas das antigas crenças, o teocentrismo, para um novo estilo de pensamento. E o movimento humanista, ele teve um papel centralizador porque ofereceu uma posição mais ativa do ser humano na sociedade. Ou seja, o ser humano era um ser pensante e com maior liberdade de escolha. Essa fase histórica reuniu diversas descobertas científicas. Foram no campo da astronomia, das ciências naturais, da matemática, da física. E aí ele deu ao lugar o pensamento antropocêntrico, ou seja, lembra que eu acabei de comentar do teocentrismo? Deus era o centro de tudo, ele vai romper com isso e agora o homem que vai estar no centro do mundo. E aí a gente vai passar para o iluminismo, que eu deixei justamente entre o contexto histórico e as características. Eu não queria só caracterizar o iluminismo, a gente precisa entender o que estava acontecendo naquela época para a gente compreender essas características. O iluminismo ficou conhecido como o século das luzes. Ele propunha mudanças significativas na política, na economia e na sociedade. O nome desse movimento se deve a uma concepção que se desenvolveu entre os próprios adeptos. Esse termo vem de luzes, iluminação, porque os iluministas afirmavam trazer a luz para as mentes do século em que viviam. O ponto de partida para o seu ideal foi a importância da razão em detrimento da fé. Os iluministas acreditavam que a razão e o conhecimento deveriam ser os guias da humanidade na explicação dos fenômenos e na procura pelo conhecimento. Assim, eles faziam profundas críticas ao domínio da Igreja sobre a sociedade e aos misticismos e crenças infundados. Então ele surgiu como uma reação ao absolutismo que dominava a Europa até então também. Nesse absolutismo, todo o poder se concentrava na figura do rei, que vivia como luxo, com luxos pagos pelas classes mais pobres através de impostos. E também ele lutava contra o poderio e influência da igreja, né, que eu acabei de comentar, porque os ideais defendidos por ela iam contra seus princípios, sobretudo o desenvolvimento intelectual. Os iluministas afirmavam que o racionalismo era o caminho para o desenvolvimento e o progresso da humanidade. De forma geral, a ideia de evolução e progresso estava presente no pensamento iluminista, porque eles acreditavam ser possível, por meio do racionalismo e de determinadas mudanças políticas, sociais e econômicas, construir uma sociedade melhor, considerada mais justa dentro daquilo que eles entendiam como justiça.
Outros valores defendidos pelo movimento eram a liberdade dos homens, mas em sentido muito mais restrito do que a gente pensa hoje em dia, o fim das interferências do Estado na economia, a limitação dos poderes do rei, a separação entre Estado e Igreja, a propagação do conhecimento adquirido pelo homem. Porque antigamente era só, antigamente assim, antes desse período absolutista, o conhecimento ficava bem restrito somente às pessoas que pertenciam à igreja. E a partir daí não, o conhecimento deveria ser disseminado a todos. Agora a gente vai passar para as principais características. Vou começar falando do antropocentrismo e do humanismo. Vou começar a falar que um dos principais reflexos do antropocentrismo é o humanismo renascentista. Esse foi um movimento literário e intelectual. Ele era fortemente inspirado na centralidade e racionalidade humana. Ele conseguiu enfraquecer o poder que a Igreja Católica possuía durante a Idade Média e impulsionou grandes transformações sociais. Esses pensadores, eles vão encabeçar uma importante mudança na forma de pensar, que produz impactos visíveis nos dias atuais, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento da pesquisa científica. Contudo, as revoluções que eles impulsionam também podem ser observadas nas artes e literatura, por exemplo. Isso acontece em virtude da defesa da racionalidade e possibilidade de questionamentos para a busca da verdade, que não mais estaria dada pelos textos e interpretações bíblicas. Muito interessante, porque agora a gente vai passar para outra característica que vai fundamentar essa, do antropocentrismo e humanismo, que é o cientificismo. Para o cientificismo, a ciência é contraposta à religião, sendo considerada a forma mais confiável e verdadeira do conhecimento. Eles afirmavam que a ciência era superior a qualquer outro saber ou conhecimento usado para compreender a realidade. O cientificismo é uma concepção segundo a qual a investigação científica é o melhor modo de se assegurar um conhecimento factual preciso. E para isso, ele não entrega uma boa filosofia. Ele ajudava a evitar a má filosofia, bem como usar teorias filosóficas de pensamento que usam o que é conhecido e ajuda a explorar o desconhecido baseados no empirismo, ou seja, na experiência, na razão e na ciência, e não mais nos dogmas da igreja, que Deus ia explicar tudo, que a Bíblia estava tudo nos escritos. Outra característica é a valorização da natureza. A religião promove uma cisão entre o ser humano e sua própria essência. Isso ocorre precisamente devido à objetivação das qualidades humanas, pois elas são exteriorizadas em Deus e negadas no homem. Ou seja, o que quer dizer isso? Para a religião, o homem é desprovido das qualidades que alegam estar presentes apenas em Deus. Pois, para a religião cristã, há um menosprezo em relação à natureza, ou seja, é valorizado apenas o absoluto, o imaterial, o espiritual, ou seja, são características antinaturais. Se contrapondo essa ideia, para os filósofos desta doutrina, a natureza é a origem do ser humano. E por isso é nela que o homem deve buscar sua realização e a compreensão de si mesmo, relacionando-se com a natureza e a compreendendo a partir dela própria, numa perspectiva materialista. Ou seja, o ser humano ele toma consciência de si. Nesse sentido, o homem vive apenas quando se relaciona com a natureza por meio da sensibilidade. Usando-se dos sentidos, o ser humano alcança o prazer e a felicidade. Ao se afastar dos sentidos, de maneira ascética, o homem nega a si mesmo, afastando da vida tal qual ela é.